tem o nome de uma pessoa. Adivinhe que pessoa é essa? Obrigado, pastor. A questão do perdão nas igrejas, para nós cristãos, na nossa cabeça é uma questão simples. Nós sabemos o quanto fomos perdoados, sabemos o quanto precisamos perdoar, mas na prática não é tão simples assim. Nesses anos todos de vida cristã, eu tenho visto muitos casos de pessoas com sérias dificuldades para perdoar, e isso acaba trazendo sofrimento para essa pessoa, para outras pessoas que estão ao redor, para quem precisa do seu perdão. E há casos assim extremos de pessoas que ficam décadas alimentando uma mágoa e não conseguem superá-la. Recentemente eu me lembrei de uma pessoa que era membro aqui da nossa igreja e, sinceramente, eu não sei nem por que ela saiu. Mas eu sei que ela tem alguma mágoa, não sei se com os pastores, com alguém da igreja, não sei, porque ela nunca me falou. Mas ela está fora da igreja já há pelo menos uns 25 anos e não está em igreja nenhuma. Uma pessoa que cresceu na igreja e por conta de alguma rusga mal resolvida, ela não conseguiu superar, não conseguiu perdoar, e aí ela está hoje sofrendo as consequências da sua escolha, da sua decisão. Isso é mais comum do que a gente pensa. Há pessoas que carregam uma mágoa, como eu disse, por anos a fio, sem conseguir resolver, e os prejuízos vêm com o tempo, porque a palavra de Deus é muito clara. Às vezes as pessoas falam assim para mim: pastor, eu devo mudar de igreja para uma igreja mais próxima da minha casa? E eu digo: mude de igreja para uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Se for perto da sua casa, melhor ainda. Mas que seja uma igreja bíblica. Eu sei que é até redundância, desnecessário dizer, mas tem que ser uma igreja séria. Toda igreja deveria ser séria, mas nem toda é. E você vê a seriedade da igreja, principalmente analisando se essa igreja prega ou não a palavra de Deus. Então, eu digo o seguinte para você: você deve analisar se a sua igreja é uma boa igreja ou não, se a sua igreja prega sermões que são duros de engolir, sermões que batem duro em você. É claro que a palavra de Deus tem textos de alívio, de ânimo, de alegria, de força para nós, mas em todo o tempo a Bíblia tem textos difíceis de serem praticados, mas necessários, e que nós precisamos voltar a eles de vez em quando. O pastor Josimar disse hoje de manhã que nós devemos pregar a Bíblia toda e toda a Bíblia, sem fugir de nenhum texto. Então, por mais difícil que seja, hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o perdão na palavra de Deus. Então acompanhe aí a leitura, que diz assim: uma conversa entre Jesus e Pedro, o apóstolo. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar quem peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu:
não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí Jesus então conta uma parábola. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas de prata. Uma fortuna. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata, ou seja, uma quantia infinitamente menor que ele devia. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. As mesmas palavras. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Agora preste atenção. Assim também, meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. O que Jesus está dizendo aqui é que Deus só nos perdoará se nós perdoarmos nossos irmãos. Se você guardar apenas isso, você já está levando algo muito significativo no seu coração. Eu tenho visto muita gente ferido gente. E isso acontece porque é o natural. A pessoa que está machucada por alguém, a tendência dela é ferir outras pessoas. E poucas coisas aprisionam mais uma pessoa que a falta de perdão. O problema é que muitos cristãos ainda acham que o perdão é um sentimento. E dizem assim no seu coração: não, eu não senti ainda que é o momento de perdoar. Então, você não precisa sentir nada. Depois, alguns acham que é uma questão de justiça. E afirmam: mas se eu perdoar, isso não é justo. Então, não é uma questão de justiça. Vou falar sobre isso depois. E alguns ainda acham que é uma questão de falta de merecimento de quem o ofendeu. E aí tem razão. A pessoa que te ofendeu, a pessoa que te feriu, não merece o seu perdão. Mas não é uma questão de merecimento. A Bíblia ensina que o perdão é, antes de tudo, uma decisão de obediência. A palavra de Deus deu uma ordem e você obedece ou não. A escolha é sua, mas é uma questão de obediência. Nessa história, eu acho interessante que o apóstolo Pedro
ele imagina estar sendo generoso aqui. Porque os rabinos ensinavam que perdoar 3 vezes uma mesma pessoa já era mais que suficiente. Eu fiz essa pergunta para minha linda esposa Juliana. Falei, Ju, quantas vezes a gente deve perdoar alguém que nos ofendeu? E ela falou assim, se forem os filhos, infinitamente. Não é assim na prática? Se for o marido, vai com calma, mas ainda bastante. O que ela quis dizer? Que quando as pessoas são pessoas que a gente ama de verdade, é mais fácil perdoar. O duro é quando a gente não tem uma relação assim, de amor dessa maneira, de vínculos sanguíneos, por exemplo. E aí Pedro, então, ele dobra a conta e ainda acrescenta mais um. Os rabinos perdoavam 3 vezes. Pedro disse 7 vezes, Senhor, imaginando que ele estava sendo generoso. E venhamos e convenhamos, irmãos, 7 vezes é bastante, não é? Imagine a pessoa cometer o mesmo pecado contra você. 1 vez, você perdoa. 2 vezes, você perdoa. 7 vezes. Só que Jesus, ele destrói a matemática humana e ensina então para nós um dos conteúdos mais radicais do Evangelho e apresenta o perdão não para nós fazermos contas de quantas vezes devemos perdoar, mas o perdão como um estilo de vida. E isso é radical. Isso é completamente diferente do padrão do mundo. E daqui a pouco a gente vai entender mais essa questão também. O que eu posso dizer por enquanto é que quem minimiza o próprio pecado, maximiza o pecado do outro. Isso é lógico para mim. Se você considera que você foi pouco perdoado por Deus, que os seus pecados não foram tão graves assim, que as suas ofensas contra Deus foram talvez pequenas, então a sua tendência é de maximizar o pecado do outro, e você terá dificuldades para perdoar o outro. Jesus aqui mostra o tamanho da nossa dívida para com Deus. A parábola, irmãos, é sobre nós. Jesus está falando de nós. Nós é que precisamos aprender sobre o perdão. E Jesus mostra que a nossa dívida para com Deus era uma dívida simplesmente impagável. Isso está ilustrado na parábola. 60 milhões de moedas de prata equivaliam ao que um trabalhador comum só poderia ganhar de salário em várias vidas. E Jesus então mostra, portanto, o absurdo que é não perdoarmos quem nos ofendeu ou nos feriu. Porque qualquer ofensa que você receba sempre será infinitamente menor que as ofensas que você cometeu contra Deus e que levaram Jesus à cruz para morrer e pagar a sua dívida. Quando Jesus na cruz faz aquela afirmação, está consumado, suas últimas palavras na cruz, tetelestai, no grego, está consumado. Ele está dizendo, a dívida está paga. Não tem mais nada a ser cobrado, a dívida está paga. Tudo que precisava ser feito para que nós alcançássemos a salvação foi feito na cruz. Tetelestai, a dívida está paga. E era uma dívida para nós impagável. Então eu afirmo o seguinte:
Quem não entende a própria dívida, sempre terá dificuldade para perdoar. E a palavra usada aqui para perdoar significa liberar, soltar, deixar ir, cancelar completamente a dívida. E a falta de perdão é o contrário. Você segura a pessoa pelo pescoço e tenta sufocá-la. Você não deixa a pessoa ir. Você vive falando mal dela pelas costas. Você continua fazendo do que aconteceu um assunto recorrente nas suas conversas. E isso é o contrário de perdão. Perdão é liberar, deixar ir, considerar a dívida paga. Isso é perdão. É isso que o texto está nos dizendo. Agora, você sabe qual é o grande choque dessa parábola para mim? É que a pessoa cuja dívida era impagável e foi cancelada, se transforma, logo na sequência, numa cobradora cruel, sufocando quem lhe devia por uma dívida muitíssimo menor. E é isso que nós fazemos às vezes, mostrando assim o que a falta de perdão faz. Sufoca relacionamentos, estrangula famílias, asfixia igrejas inteiras às vezes, entristece tanto o credor quanto o devedor e ainda quem está ao seu redor também. É isso que a falta de perdão faz. E aí está então configurado o grande absurdo demonstrado por Jesus nessa história. Agora, o que o perdão bíblico é? Eu vou aqui apenas mencionar 3 expressões, você pode até encontrar outras, mas 3 eu considero importantes. Primeiro, o perdão bíblico é uma decisão de obediência. Não é sentimento, não é questão de justiça, não é questão de mérito, é uma decisão. E eu digo mais, que é uma decisão que você toma, por exemplo, agora, para o restante da sua vida. Você diz assim, diante de Deus: Senhor, eu serei, a partir de hoje, um perdoador. E quando alguém me ofender, eu já terei o perdão pronto para ser dado. É uma decisão. Em segundo lugar, o perdão bíblico é abrir mão da vingança e entregá-la a Deus. Aliás, a vingança pertence ao Senhor. E um dos sentimentos mais terríveis da falta de perdão é justamente esse: o desejo de se vingar, de fazer vingança com as próprias mãos, de alguma maneira prejudicar a pessoa que te feriu. Então você vira um perseguidor da pessoa. Agora a pessoa não vai ter paz um minuto sequer, porque onde você puder prejudicá-la, você vai estar lá. E você não vai perder oportunidades para fazer isso, porque você está pensando ainda que a vingança pertence a você. Mas não pertence. A vingança pertence ao Senhor. E, em terceiro lugar, o perdão bíblico é interromper a corrente do mal. As pessoas feriram você, mas você decidiu não levar isso para frente. Pode ser que onde você vive, lá no seu trabalho, na sua escola, com seus amigos, haja pessoas assim, que estão acostumadas a ferir outras pessoas. Mas quando as questões chegam em você, você interrompe.
porque você aprendeu que nós que temos a Deus, nós que temos a Jesus como nosso Salvador, nós que já fomos perdoados, nós pagamos o mal com o bem. Nós amamos nossos inimigos. Agora, o problema é que a gente não consegue amar, às vezes, nem aqueles pequenos desafetos. Imagine um inimigo. Mas esta é a palavra de Deus para você. Você precisa amar os seus inimigos, orar por eles, desejar e fazer o bem por eles. É fácil isso? Não é fácil, mas é necessário. Então, quando as coisas chegarem em você, interrompa. Não siga com essa corrente de malefícios. Interrompa o mal. Corte o mal pela raiz. Não seja um propagador de malefícios para outras pessoas. Agora, o que o perdão bíblico não é? Primeiro, não é fingir que nada aconteceu. Alguém já disse que perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer. A gente não faz uma mágica e deixa de pensar no que aconteceu, porque nunca mais nos lembraremos. Não, não é assim. Só que a gente lembra, mas de um jeito diferente. A gente lembra tratando a nossa alma, para que aquilo não nos corroa mais, para que aquilo não nos leve a pecar, para que aquilo não nos impulsione para a vingança, e para que aquilo não faça nascer em nosso coração uma amargura, uma raiz de amargura. Não é fingir que nada aconteceu, mas é tratar a nossa mente, a nossa alma, para que a gente não se transforme num amargurado, numa amargurada. Em segundo lugar, o perdão bíblico também não é permitir abusos contínuos. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa pode ter cometido um abuso contra você e você perdoou. Não cobrará mais a dívida, não vai procurar se ofender, mas isso não quer dizer que você tem que permitir que a pessoa continue abusando de você. Isso não é o perdão bíblico. Então, algumas vezes, vai ser necessário você se afastar da pessoa. Tem gente que não muda nunca. Não quer mudar. E você pode dar uma oportunidade, 2, 3. Quando você perceber que a pessoa vai continuar ferindo você, continuar cometendo abusos contra você, você tem que levantar uma barreira de proteção. Não quer dizer vingança, mas afaste-se e não permita que a pessoa continue assim. E em terceiro lugar, o perdão bíblico não é reconciliação e volta da confiança automáticas. Não quer dizer que a pessoa cometeu uma ofensa contra você, e aí você perdoa e simplesmente volta à amizade, ao relacionamento, normalmente como se nada tivesse acontecido. Não, nem sempre é assim. Com o marido, com a esposa tem que ser. Com os filhos tem que ser. Com gente mais íntima pode ser. Mas seja sábio. Às vezes é preciso um tempo para você também dar a oportunidade da outra pessoa aprender a lição, mudar a sua postura e tratar você de um modo diferente. Também eu digo o seguinte: não se esconda atrás dessa frase, desse conselho aqui, para sempre que acontecer uma ofensa, você terminar as amizades, os relacionamentos, porque isso também está errado.
Imagine se Deus fizesse isso conosco. Cada vez que nós pecamos contra Ele, Deus simplesmente dissesse assim: não, agora acabou, não tem mais amizade com você. Não é assim também. Então, equilíbrio para tomar essas decisões. Para você entender bem, então, quem não perdoa fica escravo da própria ferida. A falta de perdão atormenta emocionalmente, espiritualmente e fisicamente até. Muita gente continua presa, não ao que sofreu, mas ao que decidiu alimentar depois que sofreu. E a pessoa que mais sofre quando você não perdoa, geralmente é você mesmo. Aí você começou a entender, eu acredito já, que o nome da prisão que te prende é o seu, não é de outra pessoa. A decisão está com você. Você entende isso? E a pessoa que mais sofre, geralmente, é quem não concede perdão. O perdão liberta o devedor, mas também o credor. E talvez a liberdade maior seja justamente a do credor. E aqui nós temos Jesus como o maior exemplo de perdão. A cruz de Cristo não apenas compra o nosso perdão, não apenas paga a nossa dívida, mas ela se torna o nosso modelo maior de perdão. Então, cada vez que você sentir o seu coração com dificuldades para perdoar, olhe para a cruz. E você se lembrará o tanto que você foi perdoado, o tamanho da dívida que Deus perdoou. Olhe para a cruz e você aprenderá sobre o maior modelo de perdão que existe. Assim, quem olha para a cruz, perde o direito de viver cultivando o ódio eternamente. Aliás, você não tem esse direito, nós não temos. Depois que nós somos perdoados por Cristo, o nosso único direito também é perdoar. Depois que recebeu o perdão de Deus, você não pode mais reter perdão a quem quer que seja, inclusive aquelas pessoas que você está lembrando aí agora. Você não tem mais o direito de reter perdão. Tudo bem? Vamos para as aplicações para a sua vida. Primeiro, pare de alimentar memórias que Deus quer curar. Toda vez que você revive a ofensa sem tratar a alma, a ferida sangra novamente. Não permita que Satanás, o diabo, use você para alimentar vingança. A vingança pertence ao Senhor. Romanos 12:19 fala isso. Minha é a retribuição, diz o Senhor. Como eu disse, as memórias virão, mas não reviva essas memórias ao ponto delas fazerem a sua alma sangrar novamente. Trate a sua alma, trate a sua mente. Não deixe com que a ofensa recebida faça de você um murmurador, um vingativo. Não permita isso. Trate aquele que te ofendeu com a mesma graça que você recebeu de Jesus. Segundo lugar, mais uma aplicação para a sua vida. Não transforme sua dor em identidade. Você foi ferido, é verdade, mas não nasceu para viver como vítima. Alguns vivem assim. Não traga o assunto às suas conversas.
Pare de falar mal da pessoa que te feriu, pois isso só mostra que você ainda não superou e que não perdoou. E que agora a ofensa se tornou sua identidade. E você não consegue superar mais. Não permita que isso aconteça com você. Isso é muito ruim. Sabe o que vai acontecer com o tempo? As outras pessoas vão começar a se afastar de você. Porque ninguém suporta alguém que tem essa amargura no coração e que destila a sua raiva, as suas mágoas em suas palavras contra alguém. Ou então, você vai fazer com que outras pessoas ainda também deixem de gostar da pessoa que feriu você? Olha, isso não é justo. Não é justo. Nós somos perdoados de uma dívida impagável. Portanto, devemos também perdoar para que a ofensa não se transforme em nossa identidade. Terceiro lugar, aplicações para a sua vida. Liberte pessoas que talvez nunca pedirão perdão a você. Essa é dura, né? Tem gente que não vai pedir perdão. Liberte-as, mesmo assim. O seu perdão não depende do arrependimento delas. Depende exclusivamente da sua obediência ao Senhor. E por que você deve fazer isso? Porque quando você perdoá-las, você receberá também o perdão de Deus e será liberto. Um dia desses, eu liguei para um amigo, nem sei se é meu amigo, porque já fazia mais de 30 anos que eu não conversava com ele. Mas não porque tinha alguma coisa, eu simplesmente perdi o contato, ele mora em outro país hoje. Mas é alguém que eu tenho boas memórias. E eu me lembrei que há uns 35 anos mais ou menos, eu fiz uma coisa que foi ruim para ele. Eu nem sabia se ele tinha consciência do que eu fiz, mas eu dei lá os meus pulos, consegui o telefone dele e liguei para o meu amigo. E falei assim, rapaz, quanto tempo a gente não se fala, né? Ele falou, pô, que saudade, Clóvis, tal. Como que você está? E aquela conversa assim, e eu com o coração apertado. Falei, então, rapaz, eu estou te ligando por um motivo que há uns 35 anos eu fiz isso, e eu queria te pedir perdão. E ele falou assim, rapaz, eu nem sabia que aconteceu isso. Mas eu te agradeço muito por ter pedido perdão para mim. Aí eu contei essa história para a Flavinha, do Marcelo. Ela falou assim para mim, pô, mas esperou 35 anos? E sabe aqueles momentos que, depois que passa, vem a resposta, eu quero voltar lá agora e dar a resposta para a Flavinha. E depois eu pensei assim, mas antes tarde do que nunca. Primeiro isso. Depois que me ocorreu agora, que aquilo poderia ter ofendido ele. E agora a gente tem se falado novamente, depois desse tempo todo, de vez em quando a gente conversa nas redes sociais, e sem esse peso no meu coração. Ele me deu perdão e nós continuamos livres. Talvez haja pessoas que nem peçam perdão, como eu falei. Mas o nosso papel é sempre perdoar. A pessoa pedindo perdão ou não, para o seu bem, para o bem da outra pessoa, para agradar a Deus, para obedecer ao Senhor, você deve sempre perdoar. O perdão de Deus liberta a todos. Número 4.
pare de usar a sua dor como justificativa para pecar. Há gente ferida se tornando amarga, cruel, fria e vingativa. Abra as grades da prisão. Liberte quem dá nome a essa prisão, você mesmo, e também a outra pessoa. E sirva a Deus livremente. Recuse-se a tornar uma pessoa assim. Porque, na verdade, não há justificativa para pecar. Eu conheço histórias inacreditáveis de perseguição, de gente que descobre que fulano está fazendo tal negócio e faz questão de ir lá se antecipar e falar mal dele para quem talvez vai contratá-lo. Onde a gente está chegando? Isso não é um coração de quem foi perdoado. A pessoa que age assim não entendeu o seu perdão ainda, não entendeu o tanto que foi perdoada. Não há justificativo para pecar, não há justificativo para vingança, não há justificativo para ser amargo, cruel, frio, vingativo, não há. Nós simplesmente não podemos ser assim. Nós somos cobertos pelo perdão de Deus. O nosso pecado, irmãos, levou Jesus à cruz. Ele morreu, deu a sua vida por nossos pecados. O seu sangue inocente foi derramado para nos perdoar. Então, como é que nós nos recusamos a perdoar e ainda usamos a nossa dor descabida, desproporcional, comparando-se com o que nós fizemos para Deus, para ferir quem nos feriu? Isso não está certo. Nós não podemos ser assim. Então, não use a sua dor como justificativa para pecar. Quinta aplicação para a sua vida. É impossível ser perdoado sem perdoar. Essa é a lição central da parábola. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode fazer muitas coisas para Deus, mas Ele as rejeita se você não for um perdoador. Se você não for um perdoador, o seu relacionamento com Deus está impedido. Há um bloqueio que impede você de se relacionar livremente com Deus. As suas orações são impedidas. Você não será perdoado. Ou seja, é impossível não perdoar alguém e ao mesmo tempo agradar a Deus. Você deseja agradar a Deus? O único modo é obedecê-lo. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Portanto, se você não obedece, você não pode nem dizer que ama a Deus. E se você não perdoa, você não pode agradar a Deus e você não será perdoado. É duro, mas é verdadeiro. É o que a palavra de Deus nos ensina. E finalmente, a sexta aplicação para a nossa vida é esta: você nunca, jamais parecerá mais com Jesus do que quando decide perdoar. Qualquer pessoa ama quem a ama, ou a grande maioria. Mas perdoar quem feriu você, o nome disso é evangelho. Perdoar quem te ofendeu é justamente reconhecer o perdão que você já recebeu de Cristo. Perdoar quem te feriu é evangelho.
É essa vida que Deus espera que nós tenhamos. Eu quero ir para o final com a seguinte afirmação: enquanto você insiste em segurar a ofensa, é você quem continua preso. A prisão que te prende tem nome de uma pessoa e é o seu. Hoje Cristo está chamando você para soltar a dor, abrir mão da mágoa e experimentar então a liberdade que só o perdão de Deus pode produzir. Quem são as pessoas ou a pessoa que você deve perdoar? Quem são as pessoas ou a pessoa a quem você ainda precisa pedir perdão? Pode ser sua mãe, seu pai, pode ser seu filho até, sua filha, pode ser seu irmão, sua irmã. Muitas brigas tão sem pé nem cabeça, às vezes, que acontecem em família, e as pessoas vão embora, se esquecem do que tem valor e viram as costas. E como eu disse, ficam anos a fio sem resolver essas pendências. Pode ser um irmão aqui da igreja. Tem alguém na sua lista que você sabe que precisa perdoar, precisa liberar, precisa deixar ir, precisa demonstrar bondade? Tem alguém que você precisa procurar para pedir perdão, como foi o meu caso? Eu já disse para vocês que sempre que eu percebo que eu pequei contra alguém, seja lá em casa, seja aqui na igreja, eu me obrigo a pedir perdão rapidamente. Sabe por quê, irmãos? Porque eu me conheço. Eu sei que cada dia que eu deixo passar sem resolver a pendência, vai torná-la mais difícil de superar, porque eu tenho um negócio em mim que se chama orgulho. E o orgulho, ele é capaz de aumentar as barreiras. Então, não demore demais. Tome a decisão e dê um passo. Seja quem for. Seja quem for. Eu já fui obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que me tocou, a pedir perdão às vezes para pessoas na rua, porque achei que fui indelicado com elas. Uma pessoa que está, às vezes, me atendendo, e às vezes a gente está lá num lugar, e a coisa está demorando, e a gente está cheio de problema, e pressa, e a paciência está acabando, e a pessoa parece estar fazendo pouco caso, e aí você então se acha no direito de ser grosseiro com a pessoa. Cada vez que isso aconteceu comigo, graças a Deus foram poucas vezes, o Espírito Santo de Deus me tocou e falou assim: muito bem, pastor. Já pensou se suas ovelhas ficam sabendo disso? E aí, lá vai o pastor se humilhar. Porque a gente não tem outro caminho, irmãos. Agora, sabe qual é a boa notícia? Sempre depois do perdão, coisas boas acontecem. Amizades são fortalecidas,
a família se torna mais forte, nós ganhamos o coração uns dos outros, a alegria volta a encher o coração, e nós passamos a andar agora livres de culpa, de mágoa. Essas coisas matam a gente. Essas coisas são um veneno para a nossa alma, para o nosso corpo. E o perdão de Deus é libertador, é curador. Então, se você precisa de coragem para tomar a decisão e ir na direção da pessoa, para pedir perdão ou para dizer: olha, eu quero te dizer que aquele dia eu fiquei chateado com você, mas eu estou aqui para dizer também que você está perdoado. Eu não quero mais cobrar essa dívida, você está livre, perdoado. Nós precisamos de coragem às vezes, mas essa coragem Deus nos dá. Se você tiver disposição para obedecer, dê o primeiro passo, e Deus vai com você, e vai te abençoar. Eu quero orar, vou chamar a equipe já à frente, e eu vou dar a oportunidade de você, que quer pedir que Deus te abençoe, te ajude a ser um perdoador, ou acertar o que você precisa com alguém, que você se levante do seu lugar e venha até aqui à frente para nós orarmos juntos. Tem alguém que ouviu hoje e disse: essa palavra serviu para mim, eu preciso que Deus me abençoe. Levante-se e venha aqui orar comigo. Olha, eu não sei, mas eu acho pouca gente, hein? Eu não posso me levantar, mas eu estou aqui. Não se prive do melhor de Deus para a sua vida. Não rejeite o que Deus quer fazer em você e por meio de você. Você será abençoado. Apenas sujeite-se à ordem de Jesus e você será abençoado. Vamos todos ficar em pé? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor, muito obrigado pelo perdão que recebemos na cruz, quando Jesus deu a sua vida por nós, quando derramou seu sangue precioso, inocente, para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos lavou completamente, nos limpou e libertou a nossa vida. E agora, Senhor, nós podemos andar livres, sem o peso das nossas culpas, porque a dívida foi paga. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito atue em nosso coração, nos dando coragem, determinação para fazer aquilo que precisamos fazer, seja pedir perdão, seja perdoar quem nos ofendeu ou quem nós ofendemos. Senhor, faz de nós perdoadores. Ajuda-nos, ó Deus,
a andar por essa vida, libertando pessoas e não prendendo-as. Eu te peço, Senhor, que a tua bênção acompanhe esses irmãos queridos que estão se dispondo na tua presença a mudarem sua postura, a ouvirem a tua voz, a te obedecerem. Derrama, Senhor, mais da tua graça sobre eles. Derrama mais do teu poder, da alegria que vem do teu Espírito. Renova-os, ó Deus, conforme só o Senhor pode fazer. E eu te peço, ó Deus, que essa tomada de decisão e essa atitude deles, quando praticada, produza bênçãos sem fim, bênçãos de reconciliação, bênçãos de amor, bênçãos de liberdade, bênçãos que sejam abundantes nessas vidas, ó Deus, ainda mais. Abençoa os relacionamentos, abençoa a vida deles dentro das suas casas, com seus filhos, seus cônjuges, seus irmãos. Abençoa a nossa igreja, Senhor, para que ninguém aqui retenha o perdão, mas que nós sejamos liberadores de pessoas. Ensina-nos mais a cada dia, Senhor. E agora, Pai, nós te pedimos pela semana que está se iniciando. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos conduza em tudo, que o Senhor nos dê prosperidade, que o Senhor dirija os nossos passos pelo caminho da sabedoria e da verdade, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos ajude em todas as nossas necessidades e supra-as, segundo, ó Deus, a abundância do teu reino. Abençoa cada um de nós, Pai, abençoa nossas famílias, abençoa a nossa igreja. Cuida de nós, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem voltar aos seus lugares. Nós vamos cantar essa última canção e depois o culto está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde,
fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. O coração quebrantado não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós te amamos. Vai chover perdão